Olá, amigos do JMV. Hoje, após 3 semanas do rompimento da barragem de minério em Brumadinho, nós estamos aqui na sede dos Bombeiros Voluntários de Indaial e vamos conversar com o comandante da corporação que esteve na cidade atingida pelo desastre e auxiliou no resgate das vítimas. Depois dessa nossa conversa aqui em Indaial, nós vamos seguir para Benedito Novo para conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar da cidade, que também esteve em Brumadinho, juntamente com demais bombeiros militares e cães do estado. Quem nos recebe aqui nos Bombeiros de Indaial é o comandante Evandro Vinotti, ele que inclusive esteve liderando a equipe de voluntários em Brumadinho. Comandante Vinotti, primeiramente eu gostaria que você explicasse para nós como é que foi o começo dessa mobilização de vocês para irem até Brumadinho, como é que foi o começo dessa organização? O objetivo principal é a gente estar sempre à disposição, a gente treina para isso, né? Então a gente treina semanalmente para que numa tragédia a gente consiga responder o mais rápido possível, né? Sempre, claro, com o objetivo de chegar rápido e poder atender a situação do local que foge do controle da estrutura local. Então, na sexta-feira, a gente soube do rompimento. À tarde, a gente acionou o nosso plano de chamada. E como a gente já tem os equipamentos da Unidade Arcanjo, que é uma força-tarefa organizado, então, no sábado, logo depois do meio-dia, a gente já conseguiu deslocar lá para a operação, né? E quem que participou dessa operação, dessa missão ao Brumadinho? Não foram apenas os bombeiros voluntários aqui de Indaial, tiveram mais corporações de outras cidades envolvidas também. Esse plano de chamada a gente fez a nível estadual para os bombeiros voluntários de Santa Catarina, então nós unimos 28 bombeiros, né, de São João de Itaperiú, Balneário, Barra do Sul, Ilhota, Presidente Getúlio, Ibirama, Indaial e esse grupo, Itaiópolis. E esse grupo então se reuniu aqui já no sábado de manhã, organizou equipamento, fizemos algumas reuniões, fomos até a Secretaria da Saúde, onde foi refeito algumas vacinas de alguns que eventualmente não estavam com as vacinas todas em dia, né? E depois dessa organização, mobilização de equipamento, então essas cidades sobre um único grupo, né, chamado Força Tarefa, deslocou para Brumadinho. E essa equipe da Força Tarefa, dos bombeiros voluntários, já tinham experiência em outros desastres que aconteceram inclusive aqui na nossa região, né? Alguns que estavam no grupo da Unidade Arcanjo, principalmente, que é um grupo que foi fundado em Indaial com o objetivo de atender esse tipo de situação, eles participaram do baú, né, das operações de busca no baú, eles participaram das operações de busca no Rio de Janeiro, eles participaram também das operações de busca no terremoto do Haiti e de outras situações de envergadura menor, né, de buscas de quedas de aeronave, pessoas desaparecidas, uma série de outras situações que não tem tanto aparecimento aí nas mídias, mas que também acabam treinando bastante a equipe, né? E, comandante, eu gostaria que o senhor contasse também para nós como é que foi essa viagem até Brumadinho, quais foram as primeiras ações da equipe de vocês quando chegaram até no local, se foram bem recebidos? A gente levou para aí 24 horas, né? Nós fomos num comboio de 6 carros do Corpo de Bombeiros, né? De todas as unidades que participaram. E tínhamos bastante equipamento junto, né? Tínhamos rompedores, ferramentas hidráulicas, motosserra, motoabrasivo, almofadas pneumáticas, uma série de equipamentos para trabalho nesse tipo de situação, né? Bastante ferramenta de sapa também, pá, enxada, enxadão, esse tipo de equipamento. Então a gente foi de forma lenta, né? Fomos bem tranquilos, até porque os carros estavam bem pesados, né? Tínhamos quadriciclo também, né? Então a gente levou 24 horas. A gente só parou para se alimentar, para abastecer, fazer o revezamento dos condutores, né? O tempo todo a gente ia revezando condutores, mas aí a gente viajou 24 horas direto.
E como é que foi a chegada de vocês em Brumadinho? Chegando lá, vocês tiveram que se apresentar para o comando de operações local? Qual era a rotina de vocês, o dia a dia de vocês durante essa estadia em Brumadinho? Como a gente trabalha sempre alinhado com esse sistema de comando de operações, o SCO, o SCI, né? Então a gente chegou lá em Brumadinho, se apresentou lá para o posto de comando que estava, na verdade, quando a gente chegou ainda estava se articulando, ainda não estava bem definido, bem organizado, até porque, claro, eles também precisavam de um tempo para isso, né? A gente se apresentou ao posto de comando, existia o risco de rompimento de uma segunda barragem, essa barragem com água, que era um pouco pior, né, porque é mais rápido a evolução da água, estava em risco nível 2, inclusive na manhã que nós chegamos, haviam tocado as sirenes de evacuação do local de possível derrame dessa segunda barragem. Então a gente ficou aguardando essa diminuição do risco para poder trabalhar na área de operação, né? Mas alinhado a isso, nós no primeiro dia montamos a nossa base de operação e um acampamento, né? É legal a gente colocar, Bruna, que essa nossa estrutura, por exemplo, a gente sempre comenta, é muito fácil você ir para a tragédia e ir até lá, né? O difícil é se manter lá, né? Então a gente, quando vai, a gente não precisa de nada do local, nem alimento, nem água, nem uma cobertura para estadia, nada disso. A gente tem estrutura para ficar lá autônomo, né? Então a gente se organizou para ficar 8 dias lá, né? Para a operação, né? Ser 8 dias. Então a gente tinha toda essa estrutura. Então nesse primeiro dia foi montar isso tudo, organizar as barracas, barraca de dormitório, refeitório, toda a estrutura, né? Para a gente poder se manter lá. E enquanto vocês estiveram em Brumadinho, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós quais foram os trabalhos que vocês desenvolveram lá e também, principalmente, gostaria que o senhor contasse para nós qual foi o sentimento, a emoção de estar em meio a essa tragédia. Bem, nós que somos bombeiros, né? Imagina, é para isso que a gente vive, é para isso que a gente treina, né? Para a gente é mais do que um emprego, é uma filosofia de vida. Então, teve o capitão Felipe lá do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né? Que comentou com a gente num vídeo que 5.000 homens do Bombeiro de Minas Gerais gostariam de estar lá e não puderam, porque tem que manter as suas unidades operando. E nós tivemos o privilégio de estar lá. A gente acaba aprendendo muito mais do que ajudando, né? Porque a gente acaba sendo ajudado quando a gente vai ajudar. Então, como bombeiros, a gente aprendeu bastante, a gente entendeu outras formas de operação, de resgate em um meio diferente, né? Além disso, a gente foi muito bem recebido pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A gente foi muito bem recebido pela comunidade, uma comunidade incrível, sabe? Uma coisa que marcou muito a gente foi a forma com que toda a comunidade nos recebia, assim, né? Embora nós tivéssemos estrutura de alimentos, mas todo dia vinham voluntários no nosso acampamento querer oferecer refeições, água, bebidas. Vinha pessoal de salão de beleza querer cortar o cabelo dos bombeiros, pessoal da lavanderia para lavar as nossas fardas. Todos os profissionais possíveis que tinham uma forma de ajudar vinham se oferecer, né? E o trabalho de vocês, comandante, durante esse tempo que vocês permaneceram em Brumadinho, né? Vocês auxiliaram também nas buscas por vítimas, né? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós como é que foi esse trabalho de vocês nas buscas de desaparecidos. Bem, lá na área de operação, a parte em que a gente entrava nas buscas no rejeito era muito complicado porque não afundava, né? A gente chegou já logo depois da tragédia, então a gente afundava, não tinha como entrar lá no meio do rejeito. Então a gente fazia buscas até onde dava, nas extremidades, até onde a gente conseguia chegar, e quando localizava, era assim, não localizava corpo inteiro, era muito raro, né?
por conta da violência da avalanche, os corpos acabavam se separando, né, as partes corpóreas. Então a gente encontrava segmentos corpóreos somente, né? Até a título de medicina legal, um corpo tinha que ter pelo menos o tronco, a cabeça e reconhecível, né? Se não fosse reconhecível, identificável, também não era considerado como um corpo, era considerado como um segmento. Então o que tinha muito era segmento. Então a gente localizava um possível ponto de um segmento corpóreo, plotava no mapa e mandava para o posto de comando, e o posto de comando mandava uma aeronave lá no ponto exato para fazer a remoção, né? Então era assim que a gente fazia as buscas. Todo dia nós entrávamos em forma lá no posto de comando, o capitão Ranieri era o nosso coordenador, aí o capitão passava uma área de busca, a gente ia para lá e trabalhava lá o dia inteiro. À noite voltava o representante para o posto de comando para passar o que foi feito naquele dia e fazer o fechamento, né, para que no outro dia novamente nós se apresentávamos no posto de comando para continuar a operação, né? E comandante, é evidente que vocês têm, né, todo um preparo para esse tipo de situação. Vocês lidam, inclusive aqui em Indaial, com diversos acidentes graves, com óbitos, né? Vocês já vivenciaram vários tipos de situações trágicas, inclusive aqui na nossa região. Mas lá em Brumadinho, teve alguma situação que marcou vocês, que deixou vocês emocionados? Afinal de contas, né, não eram apenas corpos, eram familiares das vítimas, de desaparecidos, de mortos. Teve alguma situação que marcou vocês emocionalmente falando? Aqui, isso acontece aqui também. O que mais marca não é as vítimas normalmente, o que mais marca são os familiares, né? É aquele sofrimento dos familiares. Então lá, o tempo todo vinham familiares pedir pra gente, né? Meu irmão, meu pai, minha mãe está desaparecida, estava usando uma roupa assim, assada, né? Então isso marcava muito a gente, né? Mas um momento que marcou muito foi que perto da nossa base teve uma procissão, assim, uma manifestação dos familiares. E todos os familiares estavam carregando uma folhinha com o nome do seu ente querido que estava desaparecido, né? E a gente foi todo mundo assim para a beirada para assistir, né? No final do dia, a gente tinha mesmo chegado lá do trabalho. E aí eles pararam, viraram para a gente e começaram a bater palma. Então aquele momento foi muito forte para toda a equipe. Depois de ouvirmos esse depoimento do comandante Vinotti, nós pegamos a estrada e viemos até aqui no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Benedito Novo. Quem está nos recebendo é o sargento Jean Carlos Espíndola, comandante dos bombeiros aqui da cidade. Ele que também esteve em Brumadinho e vai nos contar um pouquinho de como foi essa experiência. Sargento Jean, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse para nós como começou essa mobilização do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Santa Catarina para ir até Brumadinho. Após o fato ocorrido lá do incidente, o governo do estado se propôs a mandar ajuda, apoio a Brumadinho. Uma das questões que mais influenciou nessa questão da ida é que nós temos essa experiência referente a deslizamentos. Blumenau, principalmente, a região que sempre foi afetada, ali, Gaspar, referente até 2008, o governador do estado, sabendo dessa experiência, botou nossa força-tarefa em prontidão para que a gente pudesse ajudar o estado de Minas Gerais. E quem que participou dessa equipe de força-tarefa? Vocês estiveram em prontidão em um lugar só? Todos os participantes dessa força-tarefa se deslocaram a um lugar e ficaram de prontidão, aguardando aí o acionamento do governo do estado de Minas Gerais? Isso. Nós aqui de Blumenau, e tanto todas as forças-tarefas do estado, todas as pessoas que compõem, independente de que unidade, e que tenham o curso de especialização, ficou todo mundo em prontidão de sobreaviso. Posteriormente, quando deu o acionamento em si, nós aqui de Blumenau nos reunimos no batalhão, foi montado todo um aprovisionamento pré-pronto nesse acionamento, nessa prontidão. Então havia um veículo, caminhão com todo o equipamento dentro nesta área de atuação e nós ficamos em casa de sobreaviso.
ou nas funções, como eu estava aqui comandando, estava na escala de serviço, fiquei de sobreaviso esperando o acionamento. Quando deu o acionamento em si, nós deslocamos ao batalhão e lá sim montamos todo o apronal e posteriormente, como foi a junção de forças-tarefas de outras unidades, nós combinamos um lugar em Curitiba para a gente nos encontrar com o pessoal de Chapecó, de Xanxerê e o pessoal de Curitibanos que estava junto na missão lá. E em quantos bombeiros militares que vocês foram e também tinha a participação de cães no Corpo de Bombeiros também, né? Sim. Nós somos em 9 pessoas, 9 soldados, entre os soldados, sargentos e capitães, subtenentes, e nós, nessa equipe, tinha 4 binômios, que é o homem com a questão do cão. Então, nesse acionamento, a gente se reuniu todo num local, após o deslocamento daqui, e posteriormente a gente se juntou em caravana e fomos a Brumadinho para fazer o pronto atendimento. E o senhor fez parte dessa primeira equipe do Corpo de Bombeiros Militar a ir a Brumadinho, aqui de Santa Catarina, né? E como que o senhor fez parte aí dessa primeira equipe? É devido aos cursos de especialização que o senhor tem ao longo aí da sua carreira? Sim. Um dos primeiros fatores que foi acionado através do Comando Geral e o Comando de Operações nosso do Corpo de Bombeiros é essa situação de especialização. Então, como a gente tem mais integrantes da Força Tarefa de Blumenau com esse curso, foi optado por inicial ser na nossa equipe aqui do Força Tarefa do 3º Batalhão, juntamente com esses binômios, né? Então, o binômio lá fez um grande diferencial nessa atuação. E como é que foi o trabalho de vocês em Brumadinho, ressaltando também a importância aí do trabalho dos cães? Gostaria que o senhor explicasse para nós como é que foi na prática o trabalho de vocês no resgate, na ajuda no resgate das vítimas. Então, a questão de ir lá no pronto operacional, como eram várias unidades de vários estados que estavam junto, Santa Catarina, em virtude de ter mais cães atuando, ela foi empenhada no quê? Nas buscas nas laterais do local onde deu o deslizamento. Nisso aí se deslocava o cão com mais 2 integrantes da equipe e lá quando o cão sinalizava alguma situação de um vestígio de cadáver ou um segmento, a gente cavava nesse local e acabava desvencilhando ou tirando o corpo ou o pedaço que estava lá subterrado. E chegaram a encontrar corpos ou segmentos durante as buscas? Ao total foram 18, entre corpos e segmentos, 18. Tá? Que então teve corpos que estavam enterrados superficialmente, mas também teve corpos que a gente teve que cavar de 3 metros mais ou menos para poder retirá-los. E como é que era o sentimento, sargento, de vocês, tanto nessa espera, enquanto estavam ainda aqui em Santa Catarina de prontidão para irem a Brumadinho, qual que era o sentimento ali enquanto estavam na espera e também o sentimento quando chegaram a Brumadinho e iniciaram os trabalhos e até mesmo quando encontravam aí os segmentos e corpos? Aquela questão de prontidão para nós, que a gente gosta de trabalhar, de estar ajudando, é bem complicado. Todo mundo fica naquela expectativa, naquela ansiedade, quando é que a gente vai, quando é que a gente não vai, vamos mesmo. Já teve outras situações que a nossa força-tarefa, até mesmo a questão do Estado, foi acionada e a gente sempre fica naquela expectativa de vai, não vai, vai, não vai. Sempre com a intenção de querer ajudar, tem essa vontade de querer ajudar muito. Sim, até o recente foi a situação que deu em Rio do Sul, que ficou um bom tempo alagado. A nossa força-tarefa foi de prontidão em últimos casos. Então veio outras forças-tarefas de São Miguel, de Chapecó, que vieram auxiliar em Rio do Sul e nós ficamos de prontidão, em virtude da situação que a gente passa. Na questão de Brumadinho, como a gente foi a primeira equipe a ser acionada, todos nós da força-tarefa que íamos deslocar, a gente ficava naquela ficção. Será que vamos? Será que não vamos? Será que vai ser necessário? Será que não vai ser? Vai ser outra situação que a gente vai ficar empenhado? Quando houve o acionamento, que a coisa não é real, a gente vai mesmo, por determinação do Comando Geral e pela interpelação do nosso comandante de Força-Tarefa, o capitão Renan, nós sentimos aquele alívio, você é empregado, vou lá para ajudar. Quando a gente chega no local, quando a gente chegou lá no local e viu a dimensão que era
tá? Nenhum de nós pensou que seria tão grande a devastação que ocorreu na barragem. Tá? O campo que se tem para procurar os vestígios, os corpos, é enorme. Então sempre ficava eu estou indo, chegamos aqui, o que eu faço? Onde é que eu começo? Porque a dimensão, não tinha um fato, não tinha um lugar definido de onde estão os corpos, não tinha nenhum lugar definido, que lá tá, que nem o pessoal estava muito procurando a parte administrativa, refeitório, tá lá, não tá. Então, os cães ajudaram muito nessa questão dessa parte. Então, inicialmente os cães saíram ao campo, achavam os vestígios e a gente procurava, né? Para nós, essa questão de estar empenhado foi uma grande oportunidade, um grande conhecimento, e a questão de dar um descanso a uma família que a gente acabou encontrando lá, os pedaços ou essa questão do corpo inteiro. E nós conversávamos anteriormente com o comandante Vinotti do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Indaial, e ele inclusive comentou conosco que, claro, é difícil quando você encontra segmentos ou corpos, né? Mas a pior parte mesmo é lidar com a família, que você vê o sofrimento da família, né? Você está ali trabalhando e acompanha ali os familiares muitas vezes desesperados, né? Querendo encontrar os seus entes. Vocês também passaram por esse tipo de situação? Não. A gente não passou nós não tínhamos aproximação a familiares. Nós estávamos trabalhando na zona quente. O que é a zona quente? É onde aconteceu o fato em si. Então, nessa área era muito restrito a passagem de pessoas, tinha policiamento que estava fechando todas as extremidades para que ninguém acessasse. Nós estávamos em si trabalhando a partir da barragem abaixo. Então, isso não é permitido os familiares ou alguém chegar. A área que a gente estava operando, por exemplo, tinha 10 aeronaves que subiam e desciam a todo momento. Era transportando a gente, era trazendo os corpos ou segmentos. Então, lá não era permitido esse contato. Não é que a gente não queira, é que foi feito esse bloqueio justamente para não dar esse tumulto. Imagina toda hora pousando a aeronave com um pedaço de corpo ou um corpo em si e os familiares em cima. Se tornaria inviável. Aí o movimento de aeronaves, podia alguém, nós tendo conhecimento e sabendo que tem a aproximação adequada, já é complicado. Imagina um civil que não sabe nada e vê um corpo, vai querer se aproximar e passa perto da aeronave, seja mais uma vítima. Então, nossa área de atuação na área quente era bem isolada. Não era permitido, não é que não seja permitido, não havia contato nós com familiares. Se nós fôssemos abordados no decorrer do trajeto, por exemplo, quando a gente se deslocava do alojamento para lá, a gente conversaria com o pessoal. Só que nós não conseguimos identificar. Quem fazia essa parte era a Polícia Federal e a Polícia Civil. Então, a coleta de DNA, de repente um corpo, uma tatuagem, alguma coisa que identificasse, a arcada dentária. Então, tudo isso era com a Polícia Federal. Então, a gente não tinha esse contato nem com o familiar, nós só tínhamos contato com esse segmento ou o corpo quando a gente retirava e, posteriormente, era a perícia que dava destino a eles, né? Ele entregava a família para poder ter um enterro digno. E teve algum fato que marcou vocês na questão emocional? Teve alguma coisa que aconteceu que marcou muito vocês durante a estadia de vocês em Brumadinho? Eu vou falar por mim, tá? Eu não consigo relatar referente aos outros. Por mim, o que aconteceu lá, que marcou muito, e era... Sabe, você está ali trabalhando às vezes 2 dias num local, como aconteceu, onde tinha implementos, máquinas, ou na questão de um container, que a gente ficou 2 dias empenhados, uma equipe com 15 pessoas, e chegar e não ter ninguém para entregar a família. Nós trabalhamos 2 dias em cima de uma máquina lá, nós literalmente um dia, mas tinha um pessoal lá que trabalhou outro dia, e nós tiramos as máquinas, reviramos tudo e não tinha corpo. Posteriormente, a gente, por relatos da central de operações, a gente descobriu que naquelas 2 máquinas tinha sido tirado, no início, quando estava a lama, tinha sido tirado 2 corpos. Então, naquelas 2 máquinas ficou vestígio de corpos, né, ficou vísceras lá da pessoa que foi retirada, e o cachorro sentiu o faro. E o frustrante foi isso.
você trabalhar, se empenhar lá e não conseguir tirar uma vítima para dar um descanso para uma família. Então, para mim, estou dizendo isso frustra e isso fica marcante, sabe? Teve a outra parte também que a gente conseguiu resgatar corpos. Então, a gente não sabia quem era, não tinha conhecimento, mas a gente também sabia que alguém estaria sendo entregue à sua família. Tem essas duas partes, né, bem diferenciadas. São duas coisas que marcam muito. Você achar num trabalho e você não achar depois de tanto trabalho que teve. Porque apesar de toda a tristeza, de toda essa tragédia que aconteceu e de ser triste você encontrar um corpo, mas pelo menos fica aí um sentimento de dever cumprido pelo fato de dar um descanso aí para aquela família. Sim, teve essa boa parte que pelos vestígios de corpo a gente entregou para alguém. Teve alguém que foi enterrado, alguém que recebeu um segmento da pessoa e que está lá, né? Pena é que a gente não conseguiu achar mais do que previsto que é para ter pessoas lá.